Ele era um garoto sozinho, abandonado quando criança, sem família, sem amigos. Um jovem que cresceu aprendendo que a vida podia ser dura e impiedosa. O mundo parecia fechado para ele, um lugar sem cor e sem esperança. Até que o inesperado aconteceu. Em uma manhã fria, numa estrada deserta, ele encontrou uma mulher com 3 filhos. Eles estavam com fome, com frio e com medo. Ninguém parava para ajudar aquela família. Mas ele, que conhecia a dor do abandono, decidiu agir. E naquele instante, sem que ele soubesse, sua vida começou a mudar para sempre. A história que você vai ouvir hoje vai te mostrar como a fé e a bondade podem transformar o deserto em um jardim. Fique comigo até o final para se surpreender. Quando criança, o menino viu seu mundo se desfazer. Seus pais simplesmente o deixaram, e ele teve que aprender a se virar sozinho. Não havia ninguém para abraçá-lo quando chorava. Ninguém para ensiná-lo a confiar nos outros. O silêncio era seu único companheiro. Ele cresceu forte, é verdade, mas terrivelmente solitário. Aprendeu a trabalhar duro, a cuidar de si mesmo, a sobreviver em um mundo que não parecia ter lugar para ele. Mas, por dentro, seu coração permanecia vazio, uma casa abandonada, esperando por alguém. Ele não sabia, mas Deus já tinha um plano traçado, e esse plano começaria naquele dia, naquela estrada deserta, onde o seu passado de dor encontraria um futuro de propósito. A cena era desoladora. A chuva fina e o vento cortante faziam a mulher e seus filhos tremerem. Ela estava exausta, com os olhos fundos de quem não dormia há dias. As crianças choravam baixinho, um choro de fome e de medo. A esperança parecia ter se esgotado para eles. Carros passavam, mas ninguém parava. Foi então que ele se aproximou. Sem pensar 2 vezes, ele abriu seu carro e pegou o pouco que tinha. Um pouco de comida, alguns cobertores quentes e, mais importante, palavras de conforto. Ele olhou nos olhos daquela mãe desesperada e disse: "Venham comigo. Vocês não estão mais sozinhos." Naquele momento, algo poderoso aconteceu. Uma luz se acendeu dentro dele. Era como se ele pudesse ouvir a voz de Deus sussurrando em seu coração: "Você fará muito mais do que imagina. Este é só o começo." Ele levou aquela família para sua pequena e isolada fazenda. Não era um lugar luxuoso. Na verdade, era simples e rústico. Ele não tinha muito para oferecer em termos materiais, mas tinha algo que valia mais do que todo o ouro do mundo: coragem, fé e um coração disposto a ajudar. Nos meses que se seguiram, eles se tornaram uma equipe. Trabalharam juntos, de sol a sol. Plantaram sementes na terra. Cuidaram dos poucos animais que ele tinha e, aos poucos, reconstruíram uma vida do zero. Aquele garoto abandonado que nunca teve uma família, agora estava construindo uma. Ele havia se tornado um homem capaz de dar esperança e um lar para outros. E foi aí que Deus começou a abençoá-lo de maneiras que ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar. A transformação da fazenda foi um verdadeiro milagre. As plantações, que antes mal davam para o sustento, começaram a prosperar de forma impressionante. Os animais se multiplicaram e a pequena propriedade se tornou um lugar fértil, rico e seguro. Mas as bênçãos não pararam por aí. Oportunidades inesperadas começaram a surgir. Pessoas que ele nunca tinha visto antes apareceram para oferecer ajuda, para fazer negócios, para investir em seu trabalho. Ele sabia com toda a certeza do seu coração que aquilo não era apenas mérito seu. Era a mão de Deus agindo em sua vida. Cada gesto de bondade que ele praticou, cada decisão de acolher e amar aquela família, estava sendo multiplicado de formas que lembravam a história de Jó. Ele havia perdido tudo na infância, mas agora, através da fé e da generosidade, Deus estava lhe devolvendo tudo em dobro, em triplo, de forma abundante. Mas a vida, mesmo sob a bênção de Deus, não é isenta de provações. Nem tudo foi fácil. Houve dias de tempestades violentas que ameaçaram destruir tudo. Colheitas foram perdidas. E problemas financeiros apareceram, testando sua resiliência. Em alguns momentos, o desânimo bateu à sua porta, e ele se perguntou se conseguiria continuar. Mas ele nunca desistiu. Em cada dificuldade,
ele se agarrava ainda mais à sua fé. Ele sentia que Deus o estava guiando, fortalecendo-o a cada passo. Ele finalmente entendeu que ajudar aquela família na estrada não foi apenas um ato de bondade. Foi o início do seu verdadeiro propósito de vida. E ele percebeu uma verdade poderosa. A cada desafio que ele superava com coragem, a sua fé crescia. E a cada gesto de fé, a bênção de Deus se multiplicava ainda mais. O tempo passou e a transformação foi completa. A mulher, que antes estava desamparada, agora era forte e confiante. Seus filhos, que choravam de fome e medo, agora corriam pelos campos, com sorrisos largos e corações cheios de alegria. Eles prosperaram, aprenderam, riram e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiram amados e seguros. E ele, o garoto abandonado, havia se tornado um homem admirado e respeitado por toda a comunidade. Deus não apenas o recompensou com riquezas materiais. Ele o transformou por dentro, fazendo dele um exemplo vivo de fé, coragem e generosidade. Assim como Jó, que superou a dor, a solidão e a injustiça, ele provou com sua própria vida que o destino pode ser reescrito para aqueles que não desistem de acreditar e de amar. O garoto que nasceu sozinho se tornou o homem que transformou vidas. O homem que nunca teve ninguém para cuidar dele descobriu que sua maior força estava em cuidar dos outros. Ao pôr do sol, olhando para a sua fazenda próspera e para a família feliz que ele havia construído, ele levantou as mãos para o céu em gratidão. E no silêncio do seu coração, ele ouviu a voz de Deus dizer: "Agora você entende. Quem planta amor, colhe bênçãos infinitas." E assim, o menino solitário se tornou o fazendeiro mais abençoado de todos, e sua história se espalhou. Uma lenda viva que deixou todos abismados e inspirou gerações a acreditar no poder da fé e da bondade. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Obrigado por assistir e até a próxima.